Olá, meu nome é Pietro, eu sou do PET Física e vou dar continuidade à aula aqui com vocês. A gente vai falar então sobre grandezas físicas. O que é uma grandeza? Grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir, como massa, tempo, comprimento, temperatura, força, aceleração. Tudo isso é grandeza física. E aí a gente pode dizer que a gente tem duas divisões dentro dessas grandezas. A gente tem grandezas escalares e grandezas vetoriais. Mas antes de eu falar sobre cada uma dessas, a gente vai conversar um pouco sobre unidades de medida. Bom, unidades de medida, O que são unidades de medida? Unidade de medida é, por exemplo, quando você vai medir a distância de um poste até o outro e deu 10 metros. O que é a unidade de medida? É o metro. A gente poderia medir em centímetros também, podia medir em quilômetros, em jardas, pés, braças, enfim, qualquer unidade. Tudo isso é unidade de medida para comprimento. Assim como a gente tem quilograma para massa, ou pode ser grama, tonelada, A arroba também, bastante usado. E aí a gente vendo assim essa variedade, de unidades de medida que a gente tem por aqui e pelo mundo. Isso há muitos anos atrás, agora não se usa tantas, E aí então, lá por volta de 1960, resolveram criar o Sistema Internacional de Unidades, que é para padronizar tudo isso, para todo mundo usar a mesma unidade de medida, facilitar o comércio e tudo mais, o entendimento entre os povos. Então foi estabelecido que a unidade de medida para comprimento é metro, para massa é quilograma, tempo segundo e temperatura é Kelvin, como a gente tem na tabela aqui. Bom, então, passando então para as nossas grandezas escalares, o que torna uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é quando a gente precisa apenas de um número e uma unidade de medida para ela, para entender ela, compreender ela. Entendeu? Quando a gente vai pesar tipo um saco de arroz, ele tem 5 quilos, a gente só precisa de um número, 5, e uma unidade, que é o quilograma. Definido, pronto. Massa é número e unidade de medida, então a grandeza escalar, assim como o comprimento e o tempo. Já as grandezas vetoriais, a gente precisa de um número, que agora a gente vai chamar de módulo, aí a gente também precisa de uma direção e de um sentido. A gente precisa de módulo, direção e sentido, então, para compreender uma grandeza vetorial. Essas grandezas vetoriais são representadas por um vetor, então, que é formado por uma reta, e na ponta dessa reta tem uma seta, o que torna uma flecha, como a gente tem aqui embaixo. O comprimento dessa reta é dado pelo módulo desse vetor. E aqui então vamos tentar entender um pouco sobre a direção e o sentido. Já sabemos que o módulo é o comprimento da reta. O sentido aqui, que nem por exemplo, se a gente comparar o vetor A com o vetor B, eles têm o mesmo módulo, porque tem o mesmo comprimento, tem a mesma direção, porque os dois estão na horizontal, e tem o mesmo sentido, porque estão apontando os dois para a direita. Agora, se a gente comparar o vetor A com o C, a gente tem o mesmo módulo, porque os dois têm o mesmo comprimento, a gente tem a mesma direção, os dois estão na horizontal, só que o sentido de A é diferente do sentido de C, é o oposto. Por quê? Porque o A está apontando para a direita e o C está apontando para a esquerda. Já se a gente comparar o vetor A com o D, a gente vê que o módulo é diferente. Por quê? Porque o comprimento de D é maior, então o módulo de D é maior. A direção é diferente, porque o D está aí na diagonal e o A está na horizontal. E o sentido também é diferente. A está apontando para a direita e o D para nordeste, se a gente pensar numa roda dos ventos. Agora um exemplo assim fácil de entender, eu imagino, é a gente imaginar um passarinho numa árvore. Vamos pensar que ele está numa árvore A, aí ele resolve voar para uma outra árvore B. E nisso ele demorou aproximadamente uns 10 segundos de voo assim, para sair da A e chegar na B. E voou por 20 metros, a distância que ele percorreu. Até agora a gente tem duas
duas grandezas escalares, né? Que é o tempo, que é 10 segundos, e a distância, que é 20 metros. Mas aí, se a gente for calcular a velocidade média que ele levou para percorrer isso, né, que a gente divide então a distância pelo tempo, vai dar 2 metros por segundo, a velocidade é uma grandeza vetorial, porque a gente precisa de um módulo, direção e sentido. O módulo aqui no caso vai ser 2, né, porque ele está a 2 metros por segundo, módulo 2. A direção é na horizontal, como a gente pode ver na figura, e o sentido é da esquerda para a direita, ou seja, o sentido é para a direita. Né? Então a gente sabe que a velocidade é uma grandeza vetorial, assim como a aceleração, a força e o campo elétrico. E aqui a gente tem isso nesse primeiro quadro e as suas respectivas unidades de medida. Né? Depois aqui para vocês eu coloquei no segundo quadro alguns exemplos de vetor, né, para fixar mais um pouco mais a direção e o sentido, né, porque módulo a gente já entendeu o que é o comprimento dessa flecha, né, desse vetor. Então vamos pensar que todos esses vetores aqui têm módulo 1, o que vai variar aqui é a direção e o sentido. Nos dois primeiros a gente tem a mesma direção, né, os dois estão na vertical. Só que um está apontando para cima e outro para baixo. Então o sentido do primeiro é para cima e o sentido do segundo é para baixo. Depois a gente tem dois vetores na horizontal, né? Na direção horizontal. E o sentido do primeiro ali é para a esquerda e do segundo é para a direita. E depois, por fim ali, a gente tem um outro vetor que está na diagonal, né? Para a gente ser um pouquinho mais específico, né? Mais técnico, a gente diz que ele está a 45 graus da horizontal, certo? No sentido horário. E o sentido dele, né? É a nordeste, ele está apontando para nordeste. Então. E para ver o que a gente aprendeu, então, o que são grandezas escalares, o que a gente precisa para ter uma grandeza escalar, precisa ter um número e uma unidade de medida. E já para as grandezas vetoriais, a gente precisa de um módulo, direção e sentido. É isso, muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o Patrick, estudante do 6º semestre de Física Bacharelado da UFSM e integrante do PET Física. E estou aqui novamente para dar continuidade aí às aulas do nosso curso. Nessa aula de agora, a gente vai falar um pouco novamente, se aprofundar um pouco mais sobre os vetores, né, que o colega Pietro já comentou, e ver algumas operações matemáticas que a gente pode fazer com os vetores e alguns outros conceitos que temos relacionados a eles. Então, o que a gente vai fazer mais ou menos hoje aqui? Né? A gente vai lidar um pouco com a noção, né, de representar vetores por meio de flechas, né, como vocês já viram um pouco, ou seja, uma representação geométrica de um vetor pode ser uma flecha. A gente vai analisar vetores em duas dimensões no plano cartesiano, que é aquele mesmo plano que vocês usaram lá no mini curso de pré-cálculo para analisar funções e etc, com o eixo y e o eixo x, ou seja, a gente vai usar daquela mesma ferramenta. A gente vai ver as diferentes operações com vetores, como soma, subtração, multiplicação, vai ver um pouco sobre isso. E como o colega já falou com vocês, o vetor, né, precisa de três coisas, são elas direção, sentido e módulo. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o módulo de um vetor, certo? A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre como decompor um vetor, certo? Aqui a gente tem em vermelho um vetor qualquer A, que está colocado já no plano XY, né, no plano cartesiano, como eu mencionei. As projeções de um vetor, como é que eu posso explicar para vocês? As projeções de um vetor no eixo X e no eixo Y são, de certa forma, a sombra que o vetor faz naqueles eixos, certo? Ou seja, se eu pegar como se fosse uma lanterna e colocasse aqui em cima do vetor, né, segurando em cima do vetor, a sombra que ele vai fazer no eixo X aqui é a componente, o que a gente chama de componente X do vetor, ou seja, é a projeção do vetor sobre o eixo X. De mesma forma, se eu pegar uma lanterna e colocar do outro lado
aqui sobre o eixo y, a gente vai ver uma sombra que ele faz no eixo y, que é a projeção do vetor nesse eixo, certo? A componente y do vetor. Tendo isso em mente, vamos adiante. Aqui a gente vai ver agora como fica isso numericamente, né? Ou seja, um vetor A, ele tem uma componente no eixo x, ou seja, aqui um AX multiplicando I chapéu, né? Mais um AY multiplicando J chapéu. Aqui agora a gente tem alguns exemplos, né? O I chapéu, como vocês podem perceber, está associado com o eixo X e o J chapéu está associado com o eixo Y, certo? Então aqui tem dois exemplos de vetores quaisquer, um vetor V, que no caso é 2i chapéu mais 3j chapéu, ou seja, a projeção dele no eixo x é 2 e no eixo y é 3. E de mesma forma um vetor w, que é 1i chapéu mais, no caso, menos 2j chapéu. Como a gente vai ver agora uma representação gráfica disso, certo? Então, aqui a gente tem uma representação muito simples do que era o vetor V, certo? Que tem 3, né, J chapéu, ou seja, 3 no eixo Y, certo? A gente pode seguir e chegar no ponto aqui. E 2 no eixo X, certo? Aqui, de mesma forma, temos o outro vetor com 1 no eixo X e menos 2 no eixo Y, ou seja, projetado para baixo aqui. A multiplicação por um escalar. Um escalar, como vocês já bem viram, né, na aula anterior, é um número. Nada mais, nada menos que isso, certo? Uma grandeza escalar é uma grandeza que é simplesmente um número. Então, a multiplicação por um escalar pode mudar o módulo e o sentido de um vetor, certo? Geralmente, a menos que seja a multiplicação, a menos que eu esteja multiplicando por 1, alguma dessas duas coisas vai mudar, certo? Então, a multiplicação por escalar, isso é muito importante, ela não muda a direção de um vetor. Ou seja, se um vetor está na direção vertical, ele vai permanecer depois da multiplicação na vertical. Ele não pode mudar para um vetor na horizontal, certo? Caso o escalar seja maior do que 1, o vetor vai aumentar. Ou seja, se eu tenho... a gente vai ver isso mais aprofundado em breve. Mas se eu tenho um vetor deste tamanho, que eu multiplico por 2, por exemplo, ele vai dobrar de tamanho. Ou seja, qualquer número maior que 1, o vetor vai, de certa forma, expandir, certo? E caso o escalar esteja o seu módulo entre 0 e 1, o vetor que é desse tamanho, ele vai ficar menorzinho, ou seja, vai, de certa forma, contrair o vetor. No caso que o escalar que eu estiver multiplicando for negativo, o vetor vai inverter o sentido. Ou seja, se o vetor aponta para cá, eu vou multiplicar por um número negativo, ele vai passar a apontar para o outro lado. Perceba, a direção continua a mesma, mas o sentido mudou. A ponta dele muda de direção, aponta para o outro lado. Certo? Vejamos como fica isso matematicamente. Seja um vetor qualquer A, né, ou seja, AX I chapéu mais AYJ chapéu, ou seja, AX no eixo X e AY no eixo Y. Vamos multiplicar A por um escalar qualquer B. Dessa forma, como é que como é que isso é feito matematicamente, certo? Então, aqui eu tenho um escalar B, que está multiplicando o nosso vetor A. Então, se tem B multiplicando isso aqui, é igual a B multiplicando isso que está do outro lado da igualdade aqui. Aí, o que a gente faz é simplesmente distribuir esse B, né? Fazer a distribuição dele. Ou seja, se eu estou multiplicando B por um vetor A, é a mesma coisa que multiplicar B por cada uma das componentes de A. Ou seja, B vezes AX e B vezes AY, certo? Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho menos 1 multiplicando por esse vetor. Eu vou distribuir a multiplicação, vou multiplicar menos 1 por 2 e menos 1 por 6. Vai me resultar em menos aquele vetor que eu tinha antes, né? Menos 2 e menos 6. Aqui
eu tenho uma multiplicação por 1 meio, certo? É como se eu estivesse dividindo por 2, isso não faz diferença. Então eu vou aplicar a multiplicação, a distributiva, eu vou multiplicar 1 meio por 4i e multiplicar 1 meio por menos 10j chapéu. Dessa forma, como vocês podem ver aí. Então agora é só efetuar a divisão, dividindo 4 por 2 e 10 por 2, a gente vai obter o vetor final, que é 2i chapéu menos 5j chapéu, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de multiplicação por um escalar geometricamente, certo? Então, primeiro eu tinha esse vetor A aqui, e eu multipliquei ele por menos 2, estão vendo? Além da ponta virar, né, ele mudou de sentido, e devido ao 2, ele dobrou de tamanho. Se eu pegar A e multiplicar por 3, ele vai triplicar de tamanho. Perceba que aqui a direção da ponta dele não muda porque o número que eu estou multiplicando é positivo. Ou eu posso simplesmente multiplicar por menos 1, o que vai me dar menos A. Então, eu vou simplesmente inverter o sentido desse vetor. Falando um pouco sobre a soma de vetores. Para efetuar a soma, né, dos vetores, tudo que a gente tem que fazer é somar uma a uma cada uma das componentes dele. Ou seja, eu tenho aqui dois exemplos de vetores genéricos, né? Um vetor A, que é ax e chapéu mais AYJ chapéu, e um vetor B, que seja bx e chapéu mais BYJ chapéu, certo? Ax, bx, AY e BY são números quaisquer, né, que são a projeção do vetor nos respectivos eixos x e y. Então a gente pode fazer a soma da seguinte forma: eu tenho A mais B, aqui eu tenho as componentes de A e as componentes de B. Em seguida, tudo que eu fiz aqui foi tirar esses parênteses, né? E aí agora eu acabei passando o bx e esse chapéu para frente aqui. Então eu tenho ax e chapéu mais bx e chapéu mais ayj chapéu mais byj chapéu. Então, tudo que eu vou fazer agora é colocar os chapéus em evidência, certo? Então, aqui em azul, a gente tem uma definição para soma de dois vetores, certo? Então, A mais B é a componente em x de A, mais a componente em x de B, e, por outro lado, também a componente em y de A e a componente em y de B. Aqui, novamente, alguns exemplos com números, né? Fica mais fácil de visualizar a coisa acontecendo. Então, eu tenho a soma desses dois vetores, que acaba que eu pego a componente x do primeiro e a componente x do segundo, para somar aqui, ou seja, 7 mais 8. E pego a componente y do primeiro e a componente y do segundo, menos 3 mais 5. Aí basta efetuar as operações que vai me dar esse vetor resultante aqui. Novamente, outro exemplo aqui, só que dessa vez eu estou subtraindo os vetores. Tá vendo? Tem um sinal de menos aqui. Então, de maneira semelhante, eu vou pegar a componente x desse e subtrair a componente x deste. E vou pegar a componente y desse e subtrair a componente y do outro, certo? Então eu tenho 20 menos 19 e 6 menos 6. Como menos com menos aqui vai dar mais, então me dá o vetor resultante 1i chapéu mais 12j chapéu, certo? Agora a gente vai ver um pouco sobre como que eu represento, o que significa eu somar dois vetores geometricamente, certo? Se os vetores são flechas, e essas flechas eu posso mover elas por todo o espaço, certo? Então, eu quero somar dois vetores A e B. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o vetor A, eu vou trazer para cá, e agora o que eu vou fazer com o vetor B? Eu vou pegar esse vetor B e vou mover ele de forma que a extremidade inferior dele aqui
fique na ponta do A, ou seja, eu estou ligando eles. Eu poderia fazer o contrário, que eu iria obter o mesmo resultado, certo? Eu poderia pegar esse vetor A e mover aqui para conectar a extremidade inferior dele à ponta do vetor B. Aí, a linha reta que liga a ponta de um dos vetores e a extremidade do outro é o nosso novo vetor que a gente vai obter somando. E podemos fazer isso com quantos vetores quiser, basta que a gente vá emendando um no outro até chegar no que a gente quiser, no que a gente queira, até chegar no que queremos obter. Certo, agora vamos falar um pouco sobre a subtração de vetores pelo método das flechas e o que isso significa geometricamente. Mas antes da gente seguir propriamente para como fazer a subtração, eu vou instigá-los com o pensamento analisando essa imagem que a gente já tem aqui. Aqui eu tenho o vetor A mais B e aqui eu tenho o vetor A. Se eu subtrair o vetor A mais B, se eu pegar o vetor A mais B e subtrair A, o resultado tem que ser B. Ou seja, se eu pegar este vetorzão aqui e fizer menos este daqui, o resultado tem que ser necessariamente esse vetor B aqui. Então, a partir disso daí, vocês já vão imaginando como pode ser feita essa subtração. Agora, um modo que talvez seja ainda o mais simples, seja ao invés de pegar o vetor A e subtrair B, eu poderia somar ele com menos B, dessa forma que eu estou fazendo aqui. Então, eu pego o B e multiplico por menos 1 e eu transformo isso numa soma. Aí eu posso fazer geometricamente da mesma maneira que eu fiz a soma anteriormente, certo? E aqui, agora, a gente pode ver nessa imagem aqui uma forma mais direta para se fazer a subtração. Se eu tenho aqui o vetor B e esse é o vetor A, eu quero obter o vetor A menos B, eu vou na extremidade do B e vou ligar ela até a extremidade ou a ponta do A, certo? Então, o vetor A menos B é este aqui. Se eu quisesse o vetor B menos A, eu faria então o contrário. Eu iria até a extremidade do A e ligaria ela até a ponta do B, certo? Agora vamos falar um pouco sobre multiplicação e até divisão de vetores, certo? Eu digo que a gente não vai se aprofundar nesse assunto porque precisaríamos de uma aula basicamente só para explicar os diferentes tipos de multiplicação de vetores. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso e seguiremos adiante. Bom, para começo de conversa, existem mais de uma forma que eu posso multiplicar vetores, certo? Um vetor vezes o outro. A primeira forma é o que a gente chama de produto escalar entre dois vetores. Bom, como já disse, o produto escalar vai nos dar um resultado escalar, ou seja, eu vou pegar um vetor, fazer o produto escalar dele com outro vetor e o resultado tem que ser um escalar, ou seja, um número, tá? E a gente representa isso por um ponto, né? Ou seja, A escalar B é então o vetor A, pontinho, né, vezes o ponto B. E é interessante começarem a reparar nisso agora e tomarem cuidado com a notação que vão usar de agora em diante. Porque como a gente vai ver agora no produto vetorial, isso vai mudar um pouco. Bom, quando eu vou pegar um produto vetorial, né, eu vou pegar um vetor e fazer o produto vetorial com outro vetor e isso vai me retornar um novo vetor. Ou seja, vou pegar um vetor A, fazer um vetorial, um vetor B, e isso vai me dar um terceiro vetor diferente dos outros dois, né? Na maioria das vezes. E a gente representa isso com um x em vez de um ponto, né? Então, A vetorial B, né? Um AXB, que é o que está representado aqui, ou como a gente lê, A vetorial B. E então tomem cuidado a partir de agora com
que tipo de sinal ou que tipo de notação vocês vão usar aqui para representar esses produtos de agora em diante, certo? A divisão entre os vetores, né? O que eu vou dizer? A divisão dos vetores não está definida. O que isso significa? Que para nós não faz sentido dividir um vetor por outro vetor. Isso não está definido matematicamente. A gente não tem um jeito matemático de fazer isso, certo? Ninguém nunca dividiu um vetor por outro até um momento e, a princípio, ninguém nem vai dividir, porque isso não faz sentido para a nossa matemática, certo? Agora a gente começa a discussão sobre o módulo de um vetor, tá? O módulo de um vetor vai ser um número, né? Como a gente já disse, se o vetor é uma flecha, então a direção se o vetor está na horizontal ou está na vertical, né? O sentido é para onde que ele aponta e o módulo é nada mais que o comprimento desse vetor, certo? Então é um número, tem de ser um número. E a gente representa ele geralmente com essas duas barrinhas do lado, ou às vezes apenas tirando a flechinha de cima do vetor. Mas eu considero essa notação com as barrinhas um pouco mais completa, ela nos passa mais informação. Agora, como calcular o módulo de um vetor? Uma definição, né, para calcular o módulo do vetor, que é a mais usada, é através do produto escalar. Então, o módulo de um vetor V qualquer vai ser a raiz do produto escalar dele com ele mesmo. Então, agora a gente entra numa situação complicada, porque como eu não falei muito sobre os produtos, vocês vão, de certa forma, ter que confiar em mim, né? E acreditar, por enquanto, pelo menos, que o módulo de V, né, de qualquer vetor, vai ser a soma das componentes ao quadrado dele. Ou seja, se eu tenho um vetor ele é um vetor V, que tem Vx como componente x e Vy como componente y, eu vou somar as componentes ao quadrado e vou tirar a raiz. Mas, para que eu não deixe vocês simplesmente acreditando no que eu falei, eu vou convencer vocês de uma outra forma, usando o Teorema de Pitágoras. Aqui eu botei essa imagem só para, caso vocês não se lembrem direito, só para refrescar a memória de vocês. Então aqui o Teorema de Pitágoras nos diz que esta parte do triângulo, que é a hipotenusa, né, ao quadrado, o a ao quadrado vai ser igual à soma de b ao quadrado e c ao quadrado. Claro, isso para um triângulo retângulo, né, que aqui temos um ângulo reto. Vamos usar o Teorema de Pitágoras aqui. O que a gente quer saber é o módulo do vetor, certo? Do vetor A neste caso. O módulo é o comprimento disso aqui. Bom, aqui a gente tem as componentes do vetor. Aqui embaixo a gente tem a componente x. E se a gente analisar bem, aqui tem uma linha pontilhada formando um quadrado. Ou seja, se isso aqui mede a y, né, desse lado, a projeção do vetor em y, né, a componente y do vetor, esse outro lado aqui também tem a mesma medida a y. Então, a gente pode, através do Teorema de Pitágoras, deduzir, sabendo que nessa região a gente tem um ângulo reto, porque é um quadrado que a gente formou, que isso aqui ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Só que isso aqui é a y. Então, esse comprimento aqui ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais a y ao quadrado. Só que a gente não quer o comprimento ao quadrado, a gente quer apenas o comprimento. Então, basta que a gente tire as raízes dos dois lados da equação. Então, é uma forma de convencer vocês, através do bom e velho Teorema de Pitágoras, que é dessa forma que a gente calcula o módulo de um vetor ou o comprimento de um vetor. Aqui a gente pode ver alguns exemplos que eu separei para ver como isso funciona melhor, certo? Aqui para calcular o módulo desse vetor 4i chapéu mais 3j chapéu,
Então, eu vou elevar as componentes ao quadrado, somar e tirar a raiz, né? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, 16 mais, a raiz de 16 mais 9, que é igual a raiz de 25, que é igual a raiz de 5. Muito simples, né? Vocês já estão... Com isso já dá para entender bem o método que a gente usa para calcular o módulo. Mais um exemplo, a gente tem um vetor que tem 0 em I chapéu e menos 1 em J chapéu. Então ele só tem uma componente, mas funciona da mesma forma. Eu vou elevar o 0 ao quadrado, o menos 1 ao quadrado e tirar a raiz, somar e tirar a raiz. No caso, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0. Então eu vou ficar apenas com raiz de 1, que é igual a 1, certo? Mais um exemplo, agora um pouquinho mais estranho, vamos dizer assim, eu tenho 1 sobre raiz de 2 em I chapéu, menos 1 sobre raiz de 2 J chapéu. Mas nada muda, continuamos com o mesmo método, elevamos as duas componentes ao quadrado, somamos, elas são a princípio, né, iguais, já que o menos 1 eu vou elevar ao quadrado vai ficar 1, aí as duas frações, né, têm o mesmo denominador, eu posso juntar 1 mais 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 2, aqui é 1, aí eu fico com raiz de 1, novamente temos um vetor com módulo 1. Agora, isso é uma coisa interessante de ressaltar. Note que nesses casos, nesses dois últimos casos, eu escolhi vetores com módulo 1 e isso não foi à toa, que é para introduzir um novo conceito que, a princípio, para vocês pode não parecer muito especial, mas vocês vão ver bastante caras assim ao longo dos estudos de vocês, que são o que a gente chama de vetor unitário. O vetor unitário nada mais, nada menos é do que um vetor que tem o módulo 1, ou seja, qualquer vetor que tenha módulo 1 vai ser um vetor unitário, certo? Agora, indo para a reta final, vamos falar um pouco em vetores 3D, ou seja, em vetores em 3 dimensões. Tudo que a gente fez até agora foi com vetores em 2 dimensões. Mas na física, principalmente conforme você vai avançando no curso, e nem só na física, em vários outros cursos de exata também, a gente utiliza mais vetores em 3 dimensões, já que o nosso universo que a gente observa não está em 2 dimensões, né? 2 dimensões é o que a gente vê numa folha de papel quando a gente olha e desenha os nossos gráficos e vetorzinhos, mas o espaço tem 3 dimensões, quer dizer, eu posso ir para cima e para baixo, que é 1, eu posso ir para a esquerda e para a direita, 2, ou eu posso ir para frente e ir para trás, 3, certo? Então a gente vai aparecer muito mais vetores em 3 dimensões. Matematicamente, né, eu expliquei porque fisicamente a gente usa vetores em 3 dimensões, mas matematicamente eu posso ter vetores de quantas dimensões eu quiser, certo? E não tem nada que nos impeça disso, só que alguns a gente não vai conseguir ter uma interpretação física. Desta vez, agora, como a gente vai continuar usando aquele plano XY que a gente usava, só que dessa vez, paralelo ao plano, eu vou ter um eixo Z. Ou seja, agora eu vou ter mais um eixo para representar os vetores, certo? Para sombrear, né? Para fazer aquela sombrinha que eu falei antes e projetar o vetor no eixo Z, certo? A componente Z, né, desses vetores agora, geralmente a gente usa multiplicando um K, certo? Antes a gente tinha o I chapéu e o J chapéu, agora tudo que a gente vai fazer vai ser acrescentar um K chapéu, né? Basicamente, tudo que a gente fez até agora em 2 dimensões se aplica da mesma forma para vetores em 3 dimensões. A única diferença é que vai ter uma componente a mais. E vocês já vão ver isso. O produto escalar também continua sendo o mesmo, a soma das componentes ao quadrado. Só que dessa vez vamos ter 3 componentes, ou seja, eu vou ter a raiz de
no caso, na raiz não, a raiz é só para o módulo, né? Mas o produto escalar ainda vai ser ax ao quadrado mais ay ao quadrado, só que agora vai ter o mais az ao quadrado, certo? Então, é basicamente tudo a mesma coisa, somas e multiplicação por escalar, tudo da mesma forma, só que agora a gente tem um termo a mais para considerar nas contas. Novamente, agora para a gente não se estender muito, eu vou sugerir, né, alguns exercícios de fixação. Eu suponho que, se eu conseguir passar bem essa parte do conteúdo, que vocês sejam capazes de resolver todos esses exercícios que eu selecionei. Ou seja, aqui no A a gente tem uma soma simples de um vetor em duas dimensões. Aqui no B a gente tem um vetor em duas dimensões, e aqui a gente tem a gente só tem o i-chapéu aqui, mas nesse caso vocês vão resolver considerando que a componente j é zero, então resolve do mesmo jeito, né? Aqui aparece a primeira soma de um vetor em três dimensões, ou seja, da mesma forma que fiz lá com duas, vocês vão fazer agora com três. Vão somar esse i com esse i, esse j com esse j e esse k com esse k de k. Aqui agora a gente tem dois vetores que ambos assim estão em duas dimensões, mas tomem cuidado porque a soma dos dois vai resultar num vetor de três dimensões, porque aqui eu tenho um k-chapéu e um i-chapéu, só que aqui eu tenho um j-chapéu e um i-chapéu. Ou seja, eu tenho que somar apenas em i e esses dois vão ficar sobrando, né? Cuidado com a ordem aí dessas componentes. Aqui, da mesma forma, tem uma multiplicação por escalar, né? Como todas as que a gente fez antes. Vocês vão distribuir esse escalar aqui e vão efetuar os cálculos. E aqui a gente tem uma operação com três vetores, certo? Resolvam da mesma forma, somam o primeiro com o segundo, depois peguem o vetor resultante e subtraiam o terceiro aqui. Bem tranquilo, acho que vocês vão conseguir com facilidade ou com tranquilidade. Agora, novamente eu proponho que pause o vídeo e tente resolver esses exercícios que em seguida eu vou mostrar o resultado. Caso os resultados não batam com os que vocês obtiveram, novamente eu indico que não hesitem em procurar o PET Física nas redes sociais e que nós estaremos abertos a tirar qualquer dúvida e debater qualquer conteúdo que não tenha ficado bem esclarecido. Bom, com isso eu encerro minha participação nessa edição do minicurso. Obrigado por quem acompanhou até aqui e bons estudos!